Boas-vindas! Você está no canal Pitacos do Escobar e hoje nós vamos falar sobre religião. É rapidinho. Tira a mão do mouse, afasta o dedo do celular que eu já volto. I am happy to join with you today. Bom, estou de volta. E começando, como sempre, agradecer aos já quase 50 inscritos que o canal tem. Eu quero agradecer ao meu amigo Wiki, que começou essa parceria comigo, mas infelizmente por problemas pessoais aí ele teve que pular do barco. Então eu estou aqui fazendo o canal aqui para não deixar furo. Eu acho que o pessoal, esses 45, 46 inscritos merecem o esforço. E ainda tenho o sonho do canal crescer um pouco mais. Já estou fazendo uma filmagem externa. E começo hoje falando sobre religião, porque é um assunto que dá para eu falar de cabeça, sem muito fundamento, não precisa de muito fundamento epistemológico para falar de religião, para falar do meu sentimento, para falar da minha vivência, para dar uma visãozinha, um pitaco diferente sobre esse assunto que eu espero que vocês gostem. Para começar, eu vou fazer uma sessãozinha nova que são os adendos e ajustes ao pitaco anterior. No pitaco anterior teve alguns errinhos, a gente está começando, o canal é novo, então a gente cometeu alguns errinhos. E eu queria já deixar consertado aqui a foto que a gente mostrou, que seria da minha amiga Vera Ortiz. Na verdade foi a foto da filha dela, é muito parecida com a filha, ela está muito novinha ainda. Então a gente pegou duas fotos e se confundiu, mostrou a foto da filha dela em vez da foto dela. Né? A Verinha é essa aqui que vocês estão vendo, junto com o Mário Júlio, grande amigo, amigos de muitos anos, né? Desde quando eu era criança. E outra coisa que a gente errou foi o nome do meu pai, por rapidinho, digitando rápido, acabou saindo Geraldo Ecobar. Eu acho que muita gente nem percebeu, mas cabe aqui a correção. Ficaram faltando, esses foram os ajustes, ficaram faltando alguns adendos, né? Ficou faltando um agradecimento à minha amiga Virna Morim, e a quem eu tenho sempre que agradecer, eu devo muito, é uma pessoa muito especial na minha vida e da minha família. Agradecer ao Fábio Ramos, também um irmãozão aí, amigo, com quem a gente conversou muito, tomou muito café na Praça 15 e falou sobre esse canal, sobre o nascimento desse canal. Ele participou aí do nascimento do canal. Outra coisa que vale a pena situar é que eu citei Alain Sorel. Na verdade eu usei a voz de Alain Sorel, e Alain Sorel é um filósofo de extrema direita francês, né? E, enfim, nada menos apropriado para o nosso canal do que alguém de extrema direita aparecendo aqui. Mas de qualquer forma, é um canal democrático e a voz dele me serviu bem, me atendeu, era o que eu estava precisando, aquela frase que é atribuída a Voltaire, e eu usei na vinheta do primeiro episódio. Bom, o assunto religião tem dois motivos. O primeiro é que é um assunto que eu posso falar sem precisar muita edição e sem precisar muita pesquisa. Eu vou dar o meu testemunho para vocês de como é que eu vejo e provocar em vocês a reflexão acerca dos pontos, da forma como eu enxergo a religião. E também já estou atendendo a um pedido de um inscrito, né, o amigão Lacê, aqui do condomínio, inscrito fiel do canal, incentiva, comenta, participa. A gente conversa muito aqui de vez em quando, aqui embaixo no parquinho com as crianças. O sobrinho dele mora aqui, a gente conversa muito. E ele pediu para falar sobre religião, sobre esse tema, sobre a minha visão da religião. Eu quero começar dizendo que, enfim, não sou ateu, mas também não tenho uma religião, né? Nenhuma das instituições religiosas que existem aí me apetecem, me atraem nesse sentido de fazer essa minha religação com o divino, né? A ideia do divino, a ideia do alguma coisa a mais, ela para mim é muito forte, ela existe. Eu acredito que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que só a nossa vã filosofia. Mas hoje a gente não tem ainda alguma visão que possa me agradar nesse sentido, né? A física quântica, e é até perigoso falar de física quântica porque muita gente usa esse termo para fazer cafagestagem, para fazer charlatanismo, né? Muitas pessoas hoje usam o termo quântico, e isso é assunto para um próximo episódio, a gente vai falar sobre isso num próximo episódio. Mas a física quântica mostra que tudo, a gente está falando de energia, todas as coisas que existem, né? Se você parar para pensar que você é composto da mesma matéria, do mesmo material que o ar, que o carro que está aqui, que as pedras, que, enfim, o som que está saindo da minha boca, que na verdade são vibrações e estão chegando aí no seu ouvido,
né? Se você pensar que tudo isso é energia, fica fácil de entender, na minha visão, que existe realmente alguma coisa maior, alguma coisa que a gente não consegue explicar. E o segredo para mim é justamente esse, é não saber explicar. Tem coisas que eu não sei explicar e não vou conseguir explicar, né? Isso não me incomoda, aos poucos eu vou descobrindo. Eu costumo dizer que misticismo é tudo aquilo que a ciência não tem ferramenta e não tem vontade política de investigar, porque vai dar muito trabalho, e aquilo que a igreja não absorve como milagre, porque abriria demais a cabeça dos fiéis. E fiel de cabeça aberta é tudo que as igrejas não querem, né? São poucas as igrejas que querem fiéis de cabeça aberta. O problema, para mim, na visão que se tem hoje da religião, e o problema do ser humano em geral, chama-se antropomorfização. A antropomorfização é a necessidade de dar forma humana, da forma de homem, a tudo. Para a gente poder entender melhor as coisas, a gente tem uma capacidade cognitiva limitada, e quando eu falo a gente, são as pessoas de um modo geral, com dificuldade para abstrair. Então a gente acaba tendo que usar olhinho, nariz e boca em tudo, né? Eu imagino que o homem primitivo, quando olhou para o sol e viu o sol lá em cima, a primeira coisa que ele fez foi botar olhinho, nariz e boca no sol. Ele disse: o Deus Sol está lá me iluminando, me aquecendo, enfim, ajudando na colheita. E quando chove, quando está nublado, o Deus Sol está zangado comigo, não veio, não apareceu, enfim. Você antropomorfiza uma coisa que não é antropomórfica. Hoje a gente sabe, como disse o Timão no Rei Leão, que o Sol é uma estrela, uma bola de gás explodindo a bilhões de quilômetros de distância. E o problema, então, quando você antropomorfiza, é que você acaba interpretando literalmente o que foi antropomorfizado. E aí você cria problemas, situações como formigas com ciúme. Eu vi um documentário uma vez em que o cara estava narrando e ele falou que a formiga macho está com ciúme da formiga, da outra formiga. A formiga não tem ciúme, a formiga não é gente. Ciúme é uma característica humana, né? E nesse ponto entra Deus, né? Como a gente não sabe explicar, a gente acaba colocando olhinho, nariz e boca. A gente dá consciência humana a uma coisa que não tem consciência humana, né? Se existisse mesmo esse cara, esse velhinho de barba sentado lá em cima, ele seria, na verdade, como disse o Constantine lá no filme, uma criança com uma fazenda de formigas, né? Porque brinca com a gente como se a gente fosse descartável, né? Crianças com fome, guerras. Isso seria um Deus muito ausente, um Deus muito cruel, né? Além do que, existem 6.000 visões de Deus, né? 6.000 cultos hoje em dia, e tem pessoas que não cultuam ninguém, não cultuam nada. Deus, a existência de Deus, para mim, a visão de Deus, a necessidade de se dar olhinho, nariz e boca, é uma coisa que não tem olhinho, nariz e boca. Para mim, a gente está falando de uma vibração, de uma energia, de uma faixa, né? Eu acho que tudo que acontece que a gente não sabe explicar está numa faixa energética que a gente não consegue entender fisicamente, cientificamente, que partindo do pressuposto de que ciência é aquilo que você consegue repetir à exaustão, dadas as mesmas condições. Você não consegue nunca reproduzir as mesmas condições de um evento místico, vamos dizer assim, né? Agora está passando um vento aqui que não estava há um segundo atrás. Então, mesmo que eu pare de falar e comece a falar de novo, esse vento já é um fator diferente, né, para mudar as condições, mudar o cenário. Eu não vou conseguir reproduzir o mesmo cenário que eu tinha há um segundo atrás. Então, a gente não consegue explicar cientificamente certas coisas, e aí a gente consegue, também não consegue explicar religiosamente, né? Religiosamente até é fácil, a vontade de Deus, mas é muito simples, é muito fácil. Nesse ponto, eu coloco aqui, são duas faces da mesma moeda para mim. Aquele cara que é ateu e acredita em absolutamente nada, né, é tão radical e tão limitado e tão obtuso quanto aquele cara que é um fervoroso radical, que é religioso, que acredita em tudo, absolutamente tudo é a vontade de Deus, né? Então, se eu não sei explicar, tem duas saídas. Ou é por acaso, aconteceu, ou é a vontade mística, magnânima, misteriosa de Deus. Isso é muito cômodo, né? É muito fácil você ser ateu e ser religioso, assim. O difícil é você estar no meio. E muitos cientistas estão nesse meio, né? Muitos cientistas tentam explicar Deus, muitos cientistas tentam explicar os fenômenos místicos por aí, e desdenham muitas vezes, né? O próprio kardecismo, eu acho que o kardecismo ele é uma religião que é muito sedutora, porque ele tenta dar uma roupagem científica para os fenômenos espirituais, tenta dar uma
uma fundamentação epistemológica para algo que não tem uma fundamentação epistemológica, na minha visão, né? Você tem livros aí explicando o fenômeno da manifestação, o fenômeno da aproximação do espírito no corpo, tenta explicar fisicamente isso. Quando Kardec começou a ter as ideias dele, fazer as observações dele, né, ele tentou dar uma roupagem científica para poder ser aceito na comunidade científica. E, enfim, é nesse ponto em que eu me situo, né? Eu estou aí, muitas coisas eu acredito, e aí entre eu acreditar, essa é a questão da religião, entre eu acreditar e elas serem fatos, serem verdade, vai uma distância muito grande, né? Eu acredito que existe alguma coisa, eu acredito em milagres, eu acredito que você pode conseguir mais força, tirar força de onde você não tem, né? Eu acredito que você pode se conectar de alguma forma com esse canal energético que está por aí, né? E você vencer barreiras, né? Superar obstáculos, né? Só que muita coisa eu não sei explicar. Eu passei por várias religiões, né? Eu tive no cristianismo, como todos quase, né? Aqui de Greenwich para cá, como quase todo mundo, eu passei pelo cristianismo, né? Eu tive na Umbanda, eu tive no Candomblé de verdade, né? Um Candomblé que é uma filosofia lindíssima, né? Eu flertei com o kardecismo. O meu primeiro livro, Moonrise, tem um fundamento kardecista, né? Tem uma visão kardecista, tem uma influência muito grande do kardecismo nele, e eu também estudei várias religiões, estudei as outras religiões, o Jorei, estudei o budismo, enfim. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a necessidade de explicar coisas, a necessidade de ter respostas, junto com a limitação cognitiva que obriga a antropomorfizar tudo, forjou, gerou, brotou o surgimento de Deus, né? Tem muito para falar sobre o assunto, hoje é só uma palhinha, um primeiro assunto para provocar uma reflexão em vocês. Aí quero ver as respostas que vocês vão deixar aí, alguns buracos eu estou deixando de propósito para provocar perguntas, provocar o debate. Essa é a ideia, para eu voltar aqui e poder já interagir com vocês, né? Aproveito para pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito, dá um like aí, que ajuda o canal a crescer. Compartilha com os amigos, ativa o sininho de notificações, enfim, essas coisas todas que tem que fazer em canal do YouTube, para poder ajudar o canal a crescer. Enfim, é só um começo hoje. Eu quero agradecer você ter assistido até aqui. E agora nós vamos ao nosso Momento Poesia. Esse poema, para mim, é um dos mais bonitos que existe. E eu ainda vou decorar esse poema. E acho que ele diz bem, resume bem tudo isso que eu falei sobre a minha visão de religião, sobre a minha visão de Deus. O guardador de rebanhos, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa. A metafísica bastante e não pensar em nada. Essa é a parte 5 do poema, que é um poema longo. E ela diz assim: a metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Constituição íntima das coisas. Sentido íntimo do universo. Tudo isso é falso. Tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão.
Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo algum. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. Entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Isso é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa. É uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas, se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, para que ele chama Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Quem mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes. E amo-o sem pensar nele. E penso-o vendo e ouvindo. E ando com ele a toda hora. Bom, depois do momento poesia, a gente tem, como não pode faltar, o Isso Me Lembra Uma História. E falando sobre religião, religião me lembra muitas histórias, mas a história que eu quero falar hoje é uma história que é da filosofia Sufi. Na verdade não é uma história verídica, é uma parábola Sufi que fala o seguinte, fala sobre religião e mostra bem o meu pensamento, a minha forma de pensar, o meu jeito de ver a religião. Diz a história que em determinado momento estava lá o senhor do mal, o capiroto, como você quiser, o nome que você quiser dar a ele, um senhor do mal, e seu discípulo conversando. Perto deles passou um homem e se abaixou, pegou uma coisa no chão, olhou para aquela coisa, ficou feliz da vida e saiu radiante com aquele negócio na mão. O discípulo se virou para o senhor do mal e perguntou: senhor, o que foi aquilo que aquele homem achou? E o senhor do mal falou: ele achou um pedaço da verdade. E aí o discípulo perguntou: mas senhor, o senhor vai deixar que o homem vá embora com um pedaço da verdade nas mãos? E o senhor do mal disse para ele assim: claro que eu vou. Ele vai ficar tão cego com aquele pedaço que ele achou, vai criar uma religião para ele e não vai enxergar mais nenhum outro pedaço que aparecer na frente dele. É assim que eu penso sobre a religião, é essa visão que eu tenho das muitas religiões. Elas se aproximam e muitas vezes têm muitos pontos em comum, mas acabam divergindo na vaidade, na visão que cada um tem do pedacinho de verdade que conseguiu enxergar. Anyway, é isso por hoje. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Fique bem, vá na paz.